pesquisa do Datafolha, né? E a região de Ribeirão Preto recebe, né? Nesse final da semana, né? Quinta e sexta-feira, membros do MBL. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Voz Metropolitana, da Rede Fé, o fundador do MBL, vereador em São Paulo, advogado Rubinho Nunes, está visitando o Ribeirão Preto. Ontem à noite aconteceu um encontro aqui na cidade com a presença do Arthur Duval, Mamãe Falei, que foi cassado recentemente na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, mesmo tendo renunciado ao mandato, e ontem se encontrou, né, com apoiadores do MBL aqui em Ribeirão Preto. E o Arthur Duval está apoiando, né, como pré-candidato a deputado federal, o vereador de São Paulo, o Rubinho Nunes, que está aqui nos estúdios conosco. Rubinho, que foi super bem votado na capital nas eleições, com mais de 33 mil votos, não é isso? Se elegendo vereador na capital, e agora tem novas pretensões pelo MBL. Vereador Rubinho, bom dia, seja bem-vindo ao programa Voz Metropolitana. Bom dia, Lincoln, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade, por nos receber aqui, é sempre uma honra, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Vocês estão fazendo um tour pelo interior, né? Você, inclusive, em companhia do Arthur Duval, deixa eu só explicar, nós tínhamos uma entrevista marcada nessa manhã também com o Arthur Duval, né, que acompanharia o Rubinho, mas o Arthur voltou para a capital após esse encontro com apoiadores ontem à noite, não é isso? Isso, ontem nós nos encontramos com apoiadores na Toca do Urso, foi um evento bem bacana ontem à noite. O Arthur voltou para São Paulo depois do evento, por conta de compromisso que ele tem logo pela manhã, mas a gente está rodando o estado todo, agora aqui focado no interior, região de Ribeirão, São José do Rio Preto, enfim. E o Arthur tem trabalhado comigo, um dos objetivos nossos, não apenas meu, como do movimento, é ampliar as bancadas que nós temos, que até então eram compostas pelo Kim como deputado federal, o Arthur como deputado, até então como deputado estadual, e eu como vereador, e agora em pré-campanha a gente pretende ampliar os quadros, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Como é que está o momento político do MBL, hein? Você como fundador do movimento. Todos sabem que a gente passou por momentos conturbados aí, infelizmente o Arthur ele emitiu áudios todo mundo concorda, reprova, isso é inquestionável, por mais que por ele próprio, né? Por ele mesmo, ele próprio assume o erro do que ele fez. Já adianto que a punição que na Assembleia Legislativa seria necessária, mas a cassação não se deu por conta do áudio, mas sim por conta do histórico dele enquanto parlamentar, por não se curvar ao establishment da Assembleia, mas a gente está tendo um momento de superação. Eu acredito que o movimento tem crescido dia após dia. Ontem o evento tinha mais de 100 pessoas, foi um grande sucesso. Sexta-feira passada fiz um evento similar em São Paulo também, com mais de 100 pessoas, e a gente vê que o público acredita nas nossas ideias, no nosso trabalho, e tem apoiado, inclusive, para que a gente possa superar os eventos que aconteceram recentemente. É até chato a gente fazer a pergunta na ausência, porque eu faria essa pergunta... Eu tenho procuração do Arthur, eu sou advogado dele. Eu faria essa pergunta com a presença do próprio Arthur. Mas perante o movimento político, perante o momento político que o Arthur atravessa nesse momento, e a gente sabe que ele tem um patrimônio, um capital de votos aferido quando disputou, muito grande, né? Inclusive antes do escândalo da Ucrânia, ele estava cotado até a disputar o governo do estado de São Paulo. Não dá para saber hoje, só aferindo novamente nas urnas, o que não vai acontecer no ano de 2022. Mas nesse momento, né, contrapondo aí esse capital político que ele juntou ao longo dos anos e o momento ruim que atravessa, é bom ou ruim ter um padrinho político como Arthur Duval? Olha, eu vou ser bem sincero, eu considero positivo. O Arthur não é corrupto. O Arthur não foi pego no escândalo de corrupção, porque ele nunca participou. O Arthur não estava em esquema de propina. O Arthur não era sanguessuga, não estava desviando dinheiro de merenda. O Arthur, ele emitiu um áudio num ambiente privado, algo reprovável, algo que eu não faria, mas isso não apaga o histórico dele enquanto parlamentar, um parlamentar austero, com pautas muito fortes e importantes para a população, um parlamentar que cobrava o governo sempre que necessário, e eu entendo que a população reconhece esse trabalho que ele fez, então é valoroso, inclusive, que mesmo
após passar por toda essa turbulência, ter renunciado, ainda assim ter sido cassado, porque a Assembleia deixou muito claro que o problema não era a reprimenda pela pena, não era suspender o mandato dele, eles queriam tirar o Arthur de uma vez por todas na política. E qual seria a punição devida, então? Eu particularmente defendi sempre uma suspensão. É difícil, e a própria população, veja como que fica. Ó, o Rodrigo está comentando aqui, é só iniciar a entrevista. O Arthur veio atrás de mulheres fáceis por serem pobres em Ribeirão, então ele sempre vai ser provocado, né, com esse tipo de situação. Esse discurso não é minimizar muito um fato tão grave como ele se envolveu, Não, Rubinho? eu não deixo de reconhecer a gravidade do fato. Tá? Houve o fato, e o fato na minha leitura foi grave. Só que a gente tem que tomar por base a paridade das penas. No caso do Cury, por exemplo, o deputado estadual, ele praticou de fato um assédio contra a deputada Isa Pedra. Ele apalpou ela em plenário enquanto ele estava embriagado. Ou seja, 2 vezes ele quebrou o decoro, por entrar embriagado no plenário e por apalpar uma parlamentar. A pena dele foi 120, 180 dias. O Arthur, ele emitiu um áudio reprovável, mas confabulando uma hipótese. E isso gerou uma pena maior, que é a cassação. Veja, se eu dou um tapa em alguém aqui, eu vou ser punido criminalmente por uma agressão, uma lesão corporal de natureza leve, que é uma pena maior do que eu ameaçar você de morte, Lincoln, por exemplo. Só que houve uma inversão. Então, naturalmente, vai ter esse tipo de cobrança, é válido. Rodrigo, né, que ele cobrou. O Rodrigo Turqui. É válido que ele faça isso, é um direito dele enquanto cidadão. Só que uma coisa não afasta o mandato do Arthur, do que ele representa na minha leitura. A cassação foi mais política porque foram 73 votos, né? Sim. É que o Arthur brigou com todo mundo, né? Brigou com a direita, brigou com a esquerda, ele ficou sem ambiente na LSP. Esse é o grande lance, porque esse movimento corporativista que existe, infelizmente, aqui a gente não vai ser hipócrita de querer tapar o sol com a peneira, existem vários segmentos, mas existe na política também. Então, se você é amigo de todo mundo, por mais grave, o pessoal dá uma acalmada, né? Vai lá. Agora, se você é um cara combativo, e aqui eu não estou fazendo nenhum elogio, nenhum demérito ao Arthur, estou olhando de fora com frieza e isenção. Se você não tem uma quantidade grande de amigos nesses momentos para dar uma acalmada, infelizmente vai lá todo mundo e põe a raiva pra fora. Foi, né, cara? Na sua opinião, é porque ele apontou o dedo pra muita gente? Eu tenho certeza. Muita gente, eu acompanhei, eu coordeno o jurídico do movimento, eu acompanhei todo o processo de cassação. E ficava muito claro, eu ouvi de parlamentares que desde o primeiro discurso dele ele criou inimigos, que foi o discurso que ele expôs servidores que doaram para parlamentares que estavam ali depois votando o aumento de salário dos próprios servidores que doaram para eles. Então, naturalmente, o Arthur com essa linha de expor, de combater na reforma da Previdência, o Teotônio Barba tentou agredir ele, invadiu a tribuna enquanto ele discursava, tem uma cena emblemática dele fazendo guarda de defesa porque o parlamentar do PT foi para cima dele para agredi-lo. Então, naturalmente, o ambiente da Assembleia queria expelir ele de lá. E ele deu um motivo para isso. Ô Rubinho, com que bandeira o MBL vai disputar os votos nas urnas em 2022? Porque o MBL apoiou o presidente Bolsonaro nas eleições de 2018, rompeu com o presidente da República. Também o MBL cresceu muito com críticas à esquerda, né, ao governo do PT e etc. Qual o discurso do MBL em 2022, Rubinho? Olha, já fazendo até a meia-culpa, efetivamente apoiamos o Bolsonaro em 2018, no segundo turno especificamente, quando era Bolsonaro ou Haddad, até pelo histórico de combate ao PT, não faria sentido votar no PT. Infelizmente, o Bolsonaro não se mostrou uma figura muito republicana na condução do governo. Hoje a gente sabe, sendo muito pragmático, que a gente está entre a cruz e a espada, porque você tem Lula de um lado e Bolsonaro do outro, e é um dos dois que vai ser o presidente. Não existe uma outra hipótese de um outro candidato. As pesquisas mostram isso, como o Lincoln falou logo na abertura, seu Datafolha ontem, ficou evidente, ou é Lula ou é Bolsonaro. Na nossa leitura, o que é importante é a gente construir uma bancada na Câmara Federal forte, independente, que saiba cobrar, independente de quem seja o presidente, saiba fiscalizar, independente de quem seja o presidente, e tenha envergadura para, inclusive, aprovar projetos que sejam positivos, que sejam enviados. Eu falo por mim na Câmara de São Paulo, eu sou um vereador independente, tem projetos
projetos que o prefeito manda que eu não concordo, eu faço uma oposição ferrenha, outros como a reforma da Previdência, eu conduzi a reforma do prefeito, gerou uma economia de 111 bilhões para a cidade. E é isso que a gente espera que tenha, um parlamento que saiba ser independente e cobrar o presidente, é o que a gente precisa, porque aí eu falo aos bolsonaristas, imagina se o Lula ganha. Você acha que a Carla Zambelli, por exemplo, vai fazer a oposição ao PT? É óbvio que ela não tem condição para isso, entendeu? E aí você imagina um petista que ganha a eleição, você acha que, sei lá, o Vicentinho vai conseguir fazer oposição? Ele não vai fazer oposição, a gente precisa de gente qualificada para isso, e é isso que a gente está buscando nessa eleição, um parlamento forte e qualificado. Ô Rubinho, você é o autor da ação, o Rubinho é vereador na capital e é advogado também, né? E um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, o MBL. Foi você que elaborou a peça para caçar os direitos políticos do ex-presidente Lula? Foi o autor do processo que tirou motorista, assessor, cartão corporativo quando ele foi preso em 2018. Foi uma ação bastante emblemática para mim, porque foi a primeira grande peça que eu fiz efetivamente. Eu sabia que era muito difícil, mas isso, por mais que os custos não sejam tão grandes, quando a gente para analisar em nível de recurso público, eu acho que é uma peça que demonstra uma moralidade na justiça, porque não faz sentido um sujeito estar preso e ter motorista, o transporte é de camburão, entendeu? A assessoria é feita pelo carcereiro, não tinha por que ele ter despesas com isso. Entendeu? E como é que tá essa ação? Ele recuperou tudo? Porque ele tá no jogo de novo. Tudo. É triste falar, mas ele recuperou tudo. A partir do momento que ele saiu da cadeia e ele se tornou novamente, anularam o processo, ele se tornou elegível. Então ele passa a disputar a eleição, goza dos direitos políticos, não foi inocentado, não foi absolvido, teve uma manobra judicial para que ele pudesse disputar a eleição, mas infelizmente a gente está pagando a conta de uma pessoa que, na minha leitura, é claramente uma pessoa corrupta, as provas continuam lá, o triplex continua lá, está processando agora para reaver o dinheiro do triplex e, enfim, vai disputar o pleito. Ô Rubinho, o triplex não era dele. Agora ele quer reaver o dinheiro o dinheiro de uma coisa que não era dele. Ah, tá. É incrível, a cara de pau assim é espetacular nesse sentido. Ô Rubinho, você falou, o MBL faz essa meia-culpa, não é isso? De ter apoiado o presidente Bolsonaro. A gente viu, né, desde 2018 também muitos apoiadores do presidente seguirem o MBL. Depois do que aconteceu com o Arthur Duval e etc., você considera que o MBL desidratou? Vai um tempo ainda para poder reafirmar o discurso e trazer aqueles que saíram de volta e manter aqueles que já estão? Ontem você disse que teve um evento na Toca do Urso com 100 apoiadores e etc. O MBL politicamente desidratou e vai precisar de um tempo para se recompor dentro desse cenário de disputa política muito polarizado? Não, eu acho justamente o contrário. O MBL tem crescido dia após dia. A gente tem mais de 2 mil militantes ativos só no estado de São Paulo. É um número que a gente nunca tinha tido. A gente tem uma crescente desde então que a gente acompanha. E é justamente por conta dessa linha independente. Nós não temos compromisso com o erro. Apoiamos o Bolsonaro. Ele não está bem? Ele simplesmente não apoia mais. Vamos cobrar o sujeito. O Arthur errou. A gente defende apenas uma reprimenda para ele. É só a questão da dosimetria para isso. Entendeu? É esse o ponto. A gente não tem compromisso com errar. A gente não tem compromisso de reconhecer quando a gente erra e tentar consertar. O que a gente tem como bandeira é simplesmente tentar acertar. Às vezes a gente tem que reajustar a rota no meio do voo, mas a coisa vai andando nesse sentido de forma positiva. E é isso que tem trazido a militância para perto do movimento e feito com que o movimento continue crescendo. Os núcleos eles têm expandido. Os eventos que a gente faz em toda a cidade têm sido um sucesso. São pessoas de toda a região que vão para o evento. Isso está sendo bastante satisfatório. O Rubinho, o Samuel está lembrando aqui, e ele tem muita razão. A gente fez um levantamento, Nando, parlamentar por parlamentar, né, seja no âmbito estadual ou no âmbito federal, né, porque os parlamentares têm direito à distribuição de emendas, né, de receita para as cidades que eles indicarem. E nós tivemos nas eleições de 2018, assim como aconteceu em outros grandes centros também, muitos deputados de fora aqui da região foram eleitos com muitos votos, né? Janaína Pascoal, 35 mil votos, Eduardo Bolsonaro, 20 mil votos, isso em 2018. E nós fizemos um levantamento daqueles que foram muito bem votados aqui em nossa região, mas depois se esqueceram da nossa região, né? Simplesmente não mandaram um centavo aqui para nós.
Por exemplo, o Arthur Duval, se não me falha a memória, ele teve mais de 7 mil votos aqui em Ribeirão como deputado estadual. A gente está falando, né, do seu companheiro, Arthur Duval, seu, entre aspas, padrinho político nessas eleições de 2022, já que você está viajando o interior ao lado do Arthur Duval. Não é muito injusto com o povo do interior? Porque o Arthur Duval não mandou um centavo para nós pelo nosso levantamento. Passam por aqui, se elegem, levam um capital político e depois se esquecem da cidade, né? Eu já tô te cobrando aqui porque você é pré-candidato e é uma sacanagem com a gente aqui do interior, não é isso? Porque o Arthur Duval e companhia, outros deputados também, até muito mais bem votados do que ele aqui. Como é que fica essa situação? Janaína Pascoal é emblemática. Nunca pisou aqui, né? O Kim Kataguiri, no nosso levantamento oficial, mostra que ele não mandou nada, porém a assessoria dele afirma que ele mandou 1 milhão para a Santa Casa, mas a gente não viu a liberação da verba, então fica aquela, né, não tem a comprovação, pode ser que o dinheiro esteja ainda por liberar e etc. Mas como é que fica essa situação? Porque o povo nosso aqui da região fica com aquela sensação de injustiça, ô Rubinho. Eu concordo muito com o que você está falando e eu vou dividir a resposta em partes, tá? Sim. A primeira das partes é que eu não gosto e não acho adequada a lógica de emendas. Eu vou explicar o porquê. A cada R$11 que Ribeirão Preto arrecada, 1 fica na cidade, 10 vai para a União. Só que as pessoas moram em Ribeirão Preto, as pessoas não moram em Brasília, as pessoas não moram na União. A pirâmide tinha que ser invertida. A cada R$11 que São José do Rio, que Ribeirão Preto arrecada, 10 tinha que ficar em Ribeirão Preto e 1 ir para a União. Porque o prefeito, o vereador aqui, sabe onde o calo aperta, onde precisa fazer asfalto, qual escola precisa ser reformada, onde uma unidade básica de saúde tem que ser construída. Então a lógica de depender de um deputado mandar uma emenda, que na verdade é uma migalha perto da arrecadação dessa cidade, já está invertida, já está errada na minha leitura. Isso que mesmo que sejam 100 mil para uma Santa Casa, não, é um valor significativo, viu? Mas você concorda que se o valor fica na cidade e não precisa depender de um deputado para mandar a emenda, o prefeito, o vereador vai saber aonde investir. Isso a gente está falando de revisão do Pacto Federativo. E São Paulo é o estado que mais arrecada a nível de Pacto Federativo e o valor simplesmente não retorna. A gente vê o Tarcísio, por exemplo, disputando a eleição e pré-candidato ao governo, ele foi o ministro da Infraestrutura que menos mandou recursos para São Paulo enquanto ministro. E agora quer disputar a eleição pelo estado. Será que ele vai ter coragem de falar de revisão para o nosso dinheiro ficar na nossa cidade? Eu duvido. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu concordo que tem que haver uma leitura para retorno da emenda, e na minha concepção não é nem baseado em voto. Eu posso ter tido 0 votos em Ribeirão ou 20, 30 mil. Tem que ser uma questão baseada em projeto. Uma Santa Casa, por exemplo, tem uma demanda, normalmente a demanda de Santa Casa está em reforma, em aquisição de insumos ou então de especialidade. Que se apresente um projeto bastante adequado para que tenha o reenvio de emenda. Eu fui assessor parlamentar do Kim Kataguiri por mais de 1 ano em Brasília. Qual era a lógica que a gente tinha para destinação de emenda? A gente nunca estava baseado em voto. Era procura, então a gente recebia entidades ou prefeito e vereadores que faziam a procura até o gabinete, um valor limitado de emenda que o Kim tem, se não me engano era 14 ou 15 milhões de reais por ano para emenda, e aí vinham os projetos que a gente tinha. Dentro desses projetos a gente analisava os que eram melhores apresentados e fazia a destinação. E aqui eu vou até dar uma dica para quem estiver ouvindo. O sujeito aparece lá de uma entidade com papel encartado, bonito, gastou uma nota para fazer, cara, você está pedindo emenda, você está gastando uma fortuna para fazer papel. Muitas vezes o cara trazia um papelzinho no sulfite igual eu tenho esse aqui, depois a gente vinha fazer uma visita e via a necessidade e assim fazia a destinação da emenda. Eu acho que tem que, na minha leitura eu concordo que tem que haver o retorno, mas há uma via de mão dupla que às vezes falta dos vereadores, do prefeito, das entidades, a solicitação. E de outra parte, e aí é o meu ponto principal, eu acho que o recurso tem que ficar na cidade, não na mão de deputado. Não é um deputado estadual, seja ele da região, seja ele de São Paulo, que vai conhecer melhor a demanda do que um vereador e um prefeito. O dinheiro tem que ficar na cidade, é isso que tem que ser discutido. Ô Rubinho, você é o autor da ação também que derrubou aquele escândalo da realização de um grande prêmio de Fórmula 1, não é isso? Na Prefeitura de São Sim, Paulo. Foi exato. como vereador um contrato de 100 milhões de reais com uma empresa para a realização do grande prêmio, é isso? É isso. Logo no início do mandato, eu descobri que a Prefeitura firmou um contrato de 100 milhões de reais para a realização do GP Brasil de Fórmula 1 com uma empresa de prateleira. Uma empresa que nunca tinha realizado o GP, uma empresa que nunca tinha tido atividade comercial. Ela é uma empresa com capital de 100 reais,
ela foi criada às pressas para realizar o Grande Prêmio. Eu judicializei, consegui suspender o contrato e aí teve que haver um calção para garantir que a prefeitura pudesse ser ressarcida pela eventual ilegalidade. O GP aconteceu garantido e o processo ainda está em andamento. Ô Rubinho, você também pertence à CCJ lá Sim, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores da capital. E você foi o relator da reforma da Previdência, não é isso? Isso. Muito contestada por servidores públicos, não é isso? Aliás, não só na capital, em todo o estado. Inclusive, o João Pedro Faria, ele é um servidor público, ele coloca aqui uma pergunta, ele é da área da saúde. E ele falou, né, você comentou a respeito do Barba, não é isso? O Barba tentou agredir porque esse crápula chamou os servidores públicos de vagabundos. Ele está se referindo ao Arthur Duval, não é isso? O senhor pensa da mesma forma sobre os servidores públicos? Olha, eu acho que o sujeito que trabalha efetivamente, naturalmente não é vagabundo. Agora, o sujeito que está na galeria ameaçando um parlamentar, tentando partir para agressão em horário de expediente, ou que está parado ao invés de fazer um atendimento, essa pessoa não gosta de atributos de ser muito trabalhador. Na Câmara, eu fui presidente da Comissão Especial da Reforma e relator da reforma na CCJ também. Eu cumpri essas duas funções e tive muita discussão. Na oportunidade, alguns pares efetivamente usaram o predicado vagabundo em discurso. Eu não gosto de usar adjetivos em discurso, mas fui muito criticado por parte dos servidores na reforma, porque naturalmente houve uma diferença muito grande. A galera aposentava lá em São Paulo com salário integral, 10, 15, 20 mil reais. A conta simplesmente não fecha. Havia um déficit muito grande. A gente conseguiu inverter isso, colocar a paridade com o INSS. Afinal de contas, quem paga a conta se aposenta com até 5 mil reais, porque o servidor vai se aposentar com 10, 15. Não é justo. E houve esse equilíbrio que vai gerar essa economia de 111 bi. É dinheiro que vai ser investido em saúde, em educação, em infraestrutura na cidade que está precisando. Agora são 7h37. Nós estamos entrevistando o Rubinho Nunes, é vereador da capital, vereador em São Paulo, foi eleito com mais de 33 mil votos e está passando aqui por nossa região, né? É um pré-candidato a deputado federal, é isso, né, Rubinho? Pré-candidato a federal. Pelo MBL, o Movimento Brasil Livre, né? Está percorrendo o interior ao lado do Arthur Duval. Hoje o Arthur não pôde vir. Ainda sobre essa questão dos servidores públicos, né? E com a reforma da Previdência, e a gente está, né, falando aqui no estado de São Paulo, com um governo do PSDB já há quase 40 anos. Né? Parece que o Estado já virou refém né, do PSDB, que nunca esteve tão ameaçado de perder o poder no Estado de São Paulo, como agora, pelo menos, é o que dizem as pesquisas. Sobre essa relação MBL com os servidores públicos, e aí entenda, enfermeiros, professores, né, trabalhadores comuns, né, porque o servidor público é um trabalhador como qualquer outro. Como é que se firma essa relação com o servidor público? Qual o discurso do MBL para o servidor público? Eu não tenho um discurso específico para servidor público, eu tenho um discurso para a população. Nosso compromisso é com a austeridade de contas. A gente sabe que todo mundo está sufocado de tanto pagar imposto. A gente vê na pandemia empresas sendo fechadas, pessoas perdendo posto de trabalho e naturalmente os servidores gozaram de estabilidade, continuaram recebendo o salário deles em dia, enquanto a população estava desempregada. O nosso discurso é justamente de combate a privilégio. É óbvio que o servidor que está na base, aquele que ganha 2, 3 salários, ele é um trabalhador como qualquer outro, ele só gosta de estabilidade. Só que existem as pessoas que estão montadas em cima desses servidores, que são as pessoas de muito tempo de carreira, que têm altos salários, super salários, e o nosso compromisso é com a população justamente combater super salários, seja de cargos eletivos, seja de pessoas que estão ali há anos e anos encostadas em algum lugar. Se esperar da gente algum discurso específico, vou valorizar o servidor, vou aumentar o salário de todo mundo, não vai ter da nossa parte, muito pelo contrário. O nosso compromisso é justamente de reduzir a conta para a população, para a massa em geral, pagar menos imposto. Tá certo. Rubinho, quero agradecer a sua participação aqui no programa Voz Metropolitana. A gente tem aberto espaço, né, Nando, para todos os pré-candidatos, né, que passam aqui por nossa região, até por termos esse histórico traumático, né, de muita gente levar voto daqui e depois não mandar nada para Ribeirão Preto ou para nossa região. Não podemos generalizar, mas é um fato constatado. E esperamos, né, você tendo êxito em sua candidatura, que não se esqueça aqui da nossa região. Não, com certeza. Eu gosto muito do interior de São Paulo. Apesar de vereador em São Paulo, eu sou crescido em Vinhedo.
E tenho família em São José do Rio Preto, Mirassol, Monte Aprazível, enfim. E eu acho que tem que haver um investimento muito grande no interior, porque quando a gente para analisar o PIB de São Paulo, muito vem do interior, especialmente quando a gente fala do agro, da geração de empregos e da capilaridade que a gente tem no estado para escoamento de produção, isso é importantíssimo. Então, com certeza tem que haver essa necessidade. E uma grande discussão que a gente faz, eu volto a dizer, é justamente a revisão do Pacto Federativo, para o dinheiro ficar na cidade, né? Para a gente não ficar refém de político lá em Brasília, saber onde tem que investir aqui em Ribeirão. Rubinho, obrigado por sua entrevista, por sua participação no programa. Muito obrigado a todos e um ótimo dia, um ótimo final de semana. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, viu? Estamos à disposição. Agora são 7h40 da manhã, 7 horas e 40 minutos. Rubinho, dizer para ele o seguinte, ô Rubinho, o ideal, o melhor dos mundos, revisão do Pacto Federativo, né? Que as cidades possam ficar com a maior parte daquilo que elas geram de tributos, etc, etc, etc. Mas enquanto isso não acontece, as migalhas são bem-vindas. Esses dias aqui em Ribeirão Preto, uma cidade com 720 mil habitantes fixos, em uma macro região de milhões e milhões e milhões, nós tivemos aqui a UE, Unidade de Emergência, né, do Hospital das Clínicas, tendo que paralisar, fechar as portas e falar assim, ó, hoje não atendemos mais ninguém porque está superlotado aqui dentro, não temos mais capacidade para atender. E isso é inadmissível. A gente tem um SVO aqui, Serviço de Verificação de Óbito, que já desde 2016 não repõe os médicos legistas aposentados. Então chegou ao ponto de abrir dia sim, dia não, e aos finais de semana não abrir. Então quem morre de causa suspeita na sexta-feira à noite só vai ter o corpo verificado na segunda-feira, o que é uma dor a mais para a família que já está com uma dor terrível de ter perdido um ente querido. Então são coisas que acontecem, eu estou falando de Ribeirão Preto, né, cidade que todo mundo olha de fora e fala, cidade rica, cidade avançada, cidade tecnológica, o agronegócio, etc. Nós temos esses problemas. Então aquelas migalhinhas da emenda, se porventura for possível, para nós vai ser de grande utilidade, viu, Rubinho? Não, e elas têm que ser utilizadas enquanto existirem. A gente tem que buscar a inversão, mas tem que voltar. O que você está me falando, inclusive, da questão da análise dos corpos, enfim, é uma situação caótica, isso é inaceitável. Preocupante. E cantada a bola lá atrás, em 2019, porque na Câmara de Vereadores fazia-se esse apontamento, a necessidade de repor os profissionais. O governo do estado não fez nada e o colapso chegou, né? Tem que se verificar, inclusive, com a administração, o que eles pediram de socorro, tanto a nível estadual quanto a nível federal, porque é uma situação que você não pode deixar acontecer. Pois é. Entendeu? E se pediram socorro e não foi feito, e você tem a negligência, tem que cobrar todo mundo, da cidade ao governo federal. Sim. Rubinho, obrigado por sua participação, viu? Obrigado, viu? Obrigado. A assessoria, como é que é? Cauê. Obrigado, viu, Cauê? Um abraço para vocês. Muito obrigado, viu? Aqui, ó, o doutor Rubinho Nunes.